Olá, pessoal, maravilha, bem-vindas, bem-vindos. Vamos falar hoje sobre precipitações. Na verdade, tipos de precipitações, né? E as coisas associadas à formação das chuvas, tudo bem? É um assunto que volta e meia aparece aí nas provinhas, vestibulares, as questões. É um assunto muito legal também para a gente saber na prática, na nossa vida, né? Afinal, às vezes tu vai para a praia, tá chovendo na praia, não tá chovendo aqui em cima da serra. Fala, meu Deus, que azar que eu dei. Pois é, não é muito bem um azar que tu deu, né? É uma característica da Serra do Mar. Servir como uma barreira de umidade, vai chover muito mais lá no litoral do que vai chover aqui em cima dela, em cima da serra. Então vamos entender um pouquinho por que acontece essa diferença de chuvas de um lado e de outro da serra, de menos quantidade de chuva no Planalto, aqui acima da Serra do Mar, e maior quantidade de chuva lá na planície litorânea. Por que temos essas diferenças? Por que tem aquelas pancadas de chuva quando a gente está num dia muito quente no verão, no final da tarde, o bagulho desaba, cai tua luz, cai tua internet, você fica sem falar com o crush, né? Então, por que isso acontece? Vamos dar uma olhadinha hoje. Tomara que consiga tirar suas dúvidas e vocês consigam entender um pouco da formação das precipitações. Beleza, vamos lá então. Então, iniciando, primeira coisa, né? Tem uma bobeirinha aqui, uma sala de aula, vem o professor, olá classe, e a classe, professor, passa do banheiro, posso tomar água, posso dar uma volta. Aí aqui embaixo, ai amiga, ele nem olhou pra mim, ai que pena amiga. Aí o outro gritando, aí o outro de saco cheio. Aí o professor pergunta, o que é precipitação, classe? Aí o cara fala chuva, o outro fala burro, o outro não fala nada. Vamos lá, ver o que é precipitação, pessoal, e os tipos dela. Bom, primeira coisa, precipitação. Diferentes formas de como a água chega à superfície. A água pode chegar na superfície líquida, que é a nossa chuva, estamos muito acostumados com ela. Aqui no Brasil é o jeito mais comum de precipitação que existe. Mas ela também pode chegar na sua cabeça, aqui embaixo, sólida, e aí temos o granizo. Também acontece aqui no Brasil, volta e meia a gente tem granizo. Tá? Ainda mais aqui na região sudeste e região sul, acontece bastante, ainda mais na região sul. Né? E a neve, quando a água chega na sua cabeça, estilo let it go. Né? O que quer dizer isso? Não é líquida, não é sólida, são os cristais de neve, que é aquela passagem direta do vapor para o sólido. Então não tem a passagem de vapor, líquido, sólido. Passa do vapor de água direto para o sólido, criam-se então os cristais de neve. Então são os três tipos principais de precipitação. Tá bom? Como que a precipitação acontece, como ela é formada, pessoal? Como que ela acontece? Bom, a precipitação, no nosso caso da chuva, que é a mais comum, é água líquida, né? Ou se for o granizo, água sólida, enfim, que a gente também tem, mas vamos pensar na chuva, tá? Água líquida. Como que a água chega lá em cima? Bom, evaporação. Então, conforme a água vai evaporando aqui na superfície dos rios, mares, poças d'água, lagoas, a umidade da própria atmosfera, tá? Conforme essa água ela vai sendo evaporada, ela vai evaporando, ela vai indo para a atmosfera, tudo bem? Ela vai ascendendo, subindo. Porque tudo que está aquecido, se você está evaporando água, está com energia, então você está aquecido, você tem automaticamente uma pressão menor do que a que está em volta, você tende a subir. Quando é menos denso, menos pressão. Então esse vapor vai ser forçado para cima, já que ele é menos denso. Só que quanto mais o ar sobe, o vapor junto, mais frio fica. Então, quanto mais o ar da atmosfera é forçado para cima, ele ascende e o vapor da água vai junto com ele, mais frio esse ar vai ficar, mais frio esse vapor vai ficar. Então, olha só, se você pega a água líquida e esfria ela, ela vira gelo. Se você pega o vapor e esfria o vapor, ele vira água líquida. Tá? Então, conforme esse vapor vai subindo junto com o ar, ele vai virando pequenas gotículas de água microscópicas que vão se juntando com as poeirinhas que tem no ar, né? São os chamados núcleos de condensação, vão juntando as gotinhas de água microscópicas, desses pequenos objetozinhos, né? E vão formando as nuvens. Então as nuvens, pessoal, nada mais são do que gotas d'água. Gotinhas d'água muito pequenininhas, todas juntas, formam uma nuvem. Quando essa nuvem está muito, muito carregada, ela está muito, muito cheia, aí a água cai, né? Porque você junta várias e várias gotinhas, elas ficam pesadas e uma hora elas caem por causa do peso, não conseguem mais ficar na nuvem, elas caem.
Tá? As nuvens são brancas, né? Elas refletem a luz. Elas, na verdade, refletem, né? Os raios solares que entram em contato com as nuvens, como os raios solares, o espectro da luz tem todas as cores do arco-íris, que bonitinho, né? Quando bate na nuvem, você enxerga branco, tá? Você enxerga branco. Todos aqueles raios solares bagunçados dentro da nuvem vêm para o seu olho a cor branca, ou seja, todos de uma vez, tá? Então você enxerga a nuvem branca, que nada mais é que a interação dela com os raios de sol. Quando a nuvem está muito carregada, que aí está muito cheia d'água e os raios de sol não conseguem passar pela nuvem, quanto mais carregada ela for, mais escura ela vai ficar, porque você tende a não conseguir mais ver os raios ultrapassando pela nuvem. Então, uma nuvem muito escura é uma nuvem que está muito densa, muito carregada. Tá? Por isso que quando a nuvem está escura, a chance de chover é muito maior. Quer dizer que ela está carregada, é muito mais fácil daquela água toda que faz parte dela vir para baixo. Tá? Então, precipitação. Chuva, granizo, neve, depende do estado da água. Tá? Como se forma? O vapor da água vai para cima junto com o ar. Quanto mais ele sobe, mais frio fica. O vapor, então, resfriado, condensa, forma gotículas de água muito pequenininhas. Essas gotículas formam as nuvens. As nuvens, quando estão muito densas, muito cheias, elas chovem. Tá? Essas gotas d'água caem pela ação da gravidade. Tudo bem? Se a gravidade fosse para cima, chover para cima? Sim. Se a gravidade fosse para cima, ia chover para cima. Como a gravidade ela puxa para baixo, então chove para baixo. Tá bom? Então é assim que se formam as chuvas, as precipitações. Certo? E vários tipos de precipitações, todos se formam da mesma maneira. O vapor sobe, resfria, condensa, forma as nuvens ficam muito carregadas e a água cai por causa da gravidade em forma de chuva, ou em forma de granizo, ou em forma de neve. Quando essa nuvem está muito fria, as gotinhas de água congelam e você vai sentir o granizo aqui embaixo. Quando está fria pra caramba, o vapor d'água, em vez de virar líquido para fazer as nuvens, ele vira direto um cristal e cai em forma de neve. Aí tem que estar muito frio. Tá? No Brasil, estão nas regiões mais ao sul, e mesmo assim mais ao sul e altas, para você conseguir essa combinação que às vezes acontece. Tá bom? Desculpa. Geada e orvalho não são precipitações porque não cai, tá? Isso daqui, porque uma vez me perguntaram, professor, e o orvalho da plantinha? É chuva? Não, não é. A precipitação, a chuva, que é um tipo de precipitação, você está precipitando, caindo. Então a água vem lá do alto. O orvalho, a geada, eles são formados na própria superfície, eles são formados rente à superfície. Então eles não são precipitação. Tá bom? Eles não são tipos de precipitação. O orvalho nada mais é que a condensação do vapor d'água na própria superfície da planta, nos carros, nos ônibus que a gente vê quando o dia está mais frio, né? Amanhece frio, você vê aquilo tudo meio molhado. Está muito frio, o orvalho congela, vira geada. Tá certo? Então o que interessa aqui pra gente no primeiro slide é como acontece a precipitação. Evaporação, condensação, precipita. Vamos ver aqui em animações super modernas alguns tipos de chuva. Como que as precipitações podem ocorrer em diferentes lugares de diferentes maneiras. Vamos ver. A primeira delas é a chuva convectiva, a chamada chuva de verão, tá? Comum do verão. É aquela chuva que acontece no fim da tarde, vai estar um calorzão o dia inteiro, de repente no fim da tarde aquela tempestade que dura meia hora e alaga tudo. Tá? Essa chuva ela é causada por quê? A radiação solar atinge a Terra e aquece a superfície. Opa, aqui em cima. Né? O ar aquecido sobe. Então, quando você tem um dia muito quente, o Sol aquece a superfície da Terra, aquece a atmosfera, e ao longo do dia, isso vai ficando cada vez mais quente, e esse ar quente ele vai subindo. Então, durante o dia inteiro com muito sol, esse ar quente vai ficando cada vez menos denso e vai subindo. Só que, conforme ele sobe, ele esfria com o aumento da altitude, e todo aquele vapor que estava nele aqui embaixo vai ser levado para cima junto com ele e vai resfriar também, formando nuvens. Então repara só, se você tem um dia muito quente e você está num local úmido, a chance de chover no final do dia é muito grande. Por isso que na região norte do Brasil, na Amazônia, por exemplo, os caras têm o horário da chuva praticamente todo, depende da estação, tem um horário da chuva. Vamos sair antes ou depois da chuva? Porque é muito comum no final do dia sempre chover. É um lugar muito úmido, muita energia, porque está próximo do Equador, então aquela umidade é forçada para cima, fica menos densa, faz a nuvem e chove todos os dias praticamente.
Tá bom? Então, depois de tudo isso, por fim, acontece a chuva. Veja só aqui na retrospectiva. O Sol feliz joga a sua energia para a superfície. A superfície aquecida aquece o ar. O ar aquecido fica menos denso, sobe. Conforme ele sobe com o vapor d'água, ele vai esfriando, o vapor condensa, forma nuvem. Quando a nuvem está bem densa, chove. E o relâmpago? Essas chuvas são realmente violentas, tá? Por isso aquele relâmpago lá muito violento, né? São chuvas, pessoal, que acontecem de modo muito rápido e de modo muito intenso, geralmente. As chuvas convectivas ou chuvas de verão, tá bom? Você não precisa de relevo para formar elas, não precisa de uma frente fria. Elas acontecem por causa da umidade do lugar e do calor do dia, tá certo? Maravilha. Próximo tipo de chuva. Aqui a gente tem um relevo. Ó. Pensa, por exemplo, na Serra do Mar e uma cidade lá embaixo. Né? Fala, ai que bonito morar no pé da montanha. Pois é. Né? Só que ela vai causar um tipo de chuva para você também. É a chuva de relevo ou a chuva orográfica. Tá? Que depende da orografia, que é o relevo. Outro nome que você pode dar para o relevo. Como ela acontece? Bom, primeiro, ela é muito comum no litoral, onde tem a Serra do Mar. Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, tá? Santa Catarina, até o sul da Bahia, quase ali. Ela é muito comum, onde você tem serra, é muito comum esse tipo de chuva, chuva de relevo, tá? Como é que acontece? O ar, ele vem, o vento vem e encontra o relevo. Bom, o relevo vai forçar esse ar a subir ou a vir para as laterais, né? Então o relevo faz o ar se desviar, tudo bem? Então o ar vai para as laterais ou o ar sobe. A parte do ar que sobe esfria, o vapor condensa, forma nuvem e chove. Então repara, você nem precisa ter um dia de sol. Você só precisa ter uma barreira de relevo, onde essa massa de ar vai encontrar esse relevo, que vai se comportar como uma barreira. Uma parte dessa massa vai ser levada para cima por causa do relevo, ela vai resfriar, o vapor que tem nela vai condensar, forma nuvem e chove. É aquela história, né? E que aí chove de um lado e quando o ar passa para o outro lado, ele já passa mais seco. Então atrás da serra ou sobre a serra vai chover menos do que na parte da frente dela que ela recebe o ar de cara. Tá bom? Vamos ver aqui a super animação, olha só. Então o deslocamento do ar em direção ao relevo faz com que uma parte dele suba, seja forçada para cima. Quando ele sobe, ele esfria, o vapor d'água esfria junto, condensa, formam-se as nuvens e temos a chuva. Então essa chuva orográfica ela é muito comum, por exemplo, aqui no litoral de São Paulo. Por isso que muitas vezes aqui em Jundiaí ou aqui em São Paulo, enfim, pode estar um baita de um sol, ou lá em Curitiba estava um baita de um sol, e quando tu ia descer para a praia, chegava ali perto do pedágio, já tá aquela neblina do inferno, não consegue ver nada, limpador ligado no máximo, todo mundo assim dentro do carro, tudo embaçado. Por quê? Você está descendo a serra e aí tem o efeito da serra como barreira de umidade. A chuva orográfica, então, acontece muito no litoral. Por isso que no litoral você tem maior quantidade de chuva do que sobre a serra. Você vai ter a chuva orográfica agindo junto com a chuva de verão, que a gente acabou de ver antes, a convectiva. Você pode ter a junção das duas. Tá? Então, no litoral, as quantidades de chuva são maiores do que sobre a serra. Beleza? Maravilha. Próximo tipo de chuva. Chuva frontal. É uma chuva causada por uma frente. Tá? Na nossa live vamos falar de massas de ar. Vocês vão entender melhor o que é uma frente, mas já vou ter que explicar um pouco aqui. Quando duas massas de ar se encontram, a gente tem a formação de uma frente. Só olha, uma frente de batalha, né? Dois exércitos se encontram, você tem a frente de batalha, que é onde a pau está comendo. Mesma coisa aqui. Pensa que o ar que está aqui sobre o Brasil, ele é mais aquecido. Quando vem um ar lá do sul da América do Sul, lá na Antártida, quando vem uma massa de ar de lá, forçada para a América do Sul, forçada para cima, então ela vai chegar no Brasil uma hora, só que é um ar muito frio e um ar quente. Um ar muito frio que veio da Antártida e um ar quente que está sobre o Brasil. Quando os dois se encontram, a gente tem uma frente, que é o encontro das duas massas de ar diferentes. Nessa frente vai acontecer a formação de chuva. Por quê? Porque a frente fria, como é um ar frio, ele é muito mais denso. E a massa quente, como é um ar quente, ele é menos denso. Então a massa fria é mais densa, passa por baixo e vai forçar a massa quente para cima. Mas quando a massa quente sobe, ela resfria, o vapor condensa, forma nuvem e chove. Tá? Então vamos ver aqui. Ó. Vem a massa de ar frio, ela é muito mais densa,
né? Então ela vai forçar a massa de ar quente para o alto, essa massa de ar quente vai subir, vai resfriar, vai formar nuvem e vai chover. Então são as nuvens de frente, né? Porque a frente é o contato das duas massas. Muito comum esse tipo de chuva aqui no sul do Brasil, no sudeste do Brasil também, principalmente durante o inverno, tá bom? Durante o inverno vai entrar mais ou menos aí uma frente por semana, na região sul pelo menos, tá? Então você tem bastante chuva frontal nos locais aqui onde passa o trópico e subtropical do Brasil. Chuva frontal ela é bem importante, tá bom? E aí, é claro, onde você tem chuva frontal, dependendo do relevo, você pode ter também a chuva de relevo, e a chuva convectiva é mais comum no verão, e a chuva frontal mais comum no inverno, no caso do Brasil. Por quê? Porque no verão você tem o calorzão, forma aquela chuva de verão. No inverno você tem os ventos da Antártida chegando com muito mais força aqui na América do Sul. Então, como eles têm mais força, eles conseguem chegar até o Brasil com bastante frequência. Aí você vai ter, então, no inverno, as chuvas frontais mais comuns no sul e no sudeste, porque as frentes raramente chegam até o norte e nordeste do Brasil. Tá? Então você vai ter chuvas frontais sul e sudeste muito mais comum no inverno, chuvas convectivas muito mais comum no verão, e as chuvas de relevo comuns aonde existe o relevo. Tá bom? Aí tanto faz inverno ou verão. Tá? Repara que a chuva convectiva ela vai acontecer de dia, final da tarde. As chuvas frontais e as chuvas de relevo acontecem a qualquer momento. É claro que você pode ter uma chuva convectiva à noite também, mas ela vai acontecer pelo acúmulo de energia durante o dia. Agora, as chuvas frontais e as chuvas de relevo, tanto faz. Você só precisa, no caso da frontal, das duas massas se encontrando, pode acontecer a qualquer hora, e do relevo, uma massa de ar em direção ao relevo, pode acontecer a qualquer momento também. Beleza? Maravilha! Aqui tem os nomes das massas de ar, né? O NPA, MTA, isso a gente vê na nossa live de famoso amanhã, né? Dia 2. Vamos ver algumas questões aqui, pessoal. Essa aqui é da Federal do Acre, achou legal as questões da Federal do Acre, que os desenhos deles são muito parecidos com os meus, parece que fizeram no Paint, né? Então aqui tem um esquema, pessoal. 1. Ar úmido. 2. Corrente fria, corrente marítima fria, chuva. Olha só. 3. O ar então está seco, né? Porque afinal ele passou pela corrente marítima fria, deixou a chuva lá, chega seco, forma o deserto e depois aqui tem os Andes. Não é tão bem assim, porque aqui além de ter a corrente fria, aqui também tem um relevinho, muito menor que os Andes, mas também tem, que vai ajudar também isso daí. O desenho não traz, mas tudo bem, né? Vamos ver. Com base na figura, aponte a alternativa correta. Letra A. A massa úmida 1, deslocando-se em direção ao continente, aumenta sua temperatura ao passar pela corrente de Humboldt, fria. Não. Por que não? Já está errado. Porque se é uma corrente aqui, corrente fria, quando ela passa por cima da corrente, ela não aumenta a temperatura, ela diminui a temperatura. Então já está fora a letra A. Letra B. A corrente fria de Humboldt, no hemisfério sul, causa queda da temperatura nas áreas litorâneas. Legal. Isso provoca condensação e precipitação. Ao chegar ao continente, a massa de ar já está seca. Legal, isso mesmo, né? Como a corrente é fria, quando a massa de ar que vem do oceano passa por cima dessa corrente, essa corrente fria já resfria essa massa de ar, condensa o vapor de água ali, a chuva vai acontecer por causa do resfriamento da corrente, mais o relevo que tem no litoral aí, força a chuva a cair próximo do litoral. Quando ela vai mais para o interior, o ar já está seco, favorecendo a formação do deserto do Atacama, que junto com isso passa também ali uma área de alta pressão, vai forçar a chuva ainda menos, né? E aí você vai ter uma área muito seca. Beleza, a B é realmente a correta, né? Mas vamos ver a outra. C. Quando a massa de ar úmido se desloca para o continente, resfria-se ao passar pela corrente de Humboldt, tá certo? Atrasando o processo de precipitação, chegando ao continente como massa de ar seco. Não atrasa o processo. Quando você resfria uma massa de ar, você acelera o processo de condensação e precipitação. Então, por isso, está errada a C. Bora para D. Ao chegar ao continente, as massas de ar estão quentes e úmidas e originam desertos. Não. Massas quentes e úmidas não originam desertos. São massas secas que originam desertos, tá bom? Letra E. A corrente do Golfo, por ser quente, impede o congelamento do Mar do Norte e ameniza os rigores climáticos do inverno na porção ocidental da Europa. Já a corrente de Humboldt causa queda da temperatura em áreas litorâneas, diminuindo o processo de condensação e de chuvas.
Legal, primeiro ele fala da corrente do Golfo, tal, que não tem nada a ver com a figura, apesar de o que ele fala do Golfo aqui está certo, né? Agora a corrente de Humboldt causa queda da temperatura das áreas, isso diminuindo o processo de condensação. Ao contrário, se você causa queda da temperatura, você aumenta o processo de condensação. Então também está errada. Então as duas estão erradas, a letra B é a melhor. Próximo. UFPR, né? Universidade Federal do Paraná, linda, maravilhosa, né? Sobre a representação de uma nuvem, na ilustração abaixo, é correto afirmar o quê? Vamos lá. Então aqui a gente tem representação. A serra, como um relevão, né? Ele tem aqui um mar, e aí tem aqui a setinha, ó, com ar quente e úmido. A seta sai do mar, vem aqui e encontra a serra. O que acontece então? Se você tem um ar, uma massa de ar, saindo do mar e se deslocando em direção à serra, uma parte dela é forçada para cima. O que acontece? Resfria, chove. O ar que vai continuar depois vai passar um pouco mais seco do que ele era antes de passar pela serra, porque parte da umidade ele deixou para trás na forma de nuvens e chuva. Beleza? É a chuva orográfica, né? Vamos ver. É correto afirmar o quê? Letra A. A serra é o principal fator do efeito estufa por reter nuvens e provocar chuvas. Claro que não, né? Claro que não. O efeito estufa é outra coisa, nada a ver, não tem nada a ver com a figura, com a representação da figura. Lembra o que é o efeito estufa, né? Não vai lembrar porque a gente não falou disso ainda no primeiro ano, né? Mas o efeito estufa é a capacidade da atmosfera de absorver energia, por isso ele torna a Terra mais quente, como se fosse uma estufa. Quando você entra na estufa, todo aquele material de vidro e plástico faz com que a energia solar entre, mas fique aprisionada, uma parte dela não consiga sair. Então dentro da estufa é muito abafado. A atmosfera faz o mesmo papel. Energia do exterior entra, a atmosfera absorve essa energia, então aqui no planeta você fica com uma sensação de maior calor do que fora dele por causa da atmosfera. Então esse é o efeito estufa da atmosfera, não tem nada a ver com a figura aqui, beleza? Letra B. O ar aquecido e úmido não transpõe a serra por ser retido pelas nuvens e produzir chuva. Não. Por que não? Por que não, professor? Porque o ar não é retido pelas nuvens. As nuvens se formam a partir do próprio ar. Então as nuvens são a umidade do ar. O ar está ali. Quando você resfria esse ar, aí parte dele, que é a parte dele que corresponde ao vapor d'água, parte desse ar ele condensa e forma as nuvens. Então as nuvens estão no próprio ar. Elas não barram o ar, tá certo? Então está errada a letra B. Letra C. As cabeceiras dos rios são fatores determinantes na precipitação. O que é uma cabeceira de rio? É a nascente do rio. A nascente do rio ela é um fator determinante na precipitação? Não, pessoal. Não, a nascente do rio é pequenininha, ela não vai influenciar nessa precipitação dessa figura aqui, né? Então, não. O que é determinante no caso aí é o relevo. Né? Letra D. O ar seco da camada superior da atmosfera retém as nuvens na serra e provoca chuva. Não, o ar seco não retém as nuvens na atmosfera. As nuvens se formam a partir do próprio ar. Esse ar seco que está aqui em cima, ó, esse ar seco aqui, nada mais é do que o ar que veio do oceano, passou pela serra, perdeu um pouco de umidade aqui e continuou. Aí quando ele continua, ele já está um pouco mais seco. Então vai chover aqui em cima? Vai, esse ar ainda tem umidade. Só que vai chover menos aqui do que aqui na serra. E letra E, o relevo é o fator determinante nas precipitações desse local, com certeza. Chuva orográfica. Mais uma do Acre, olha que legal o desenho deles, ó, muito igual ao meu desenho da luz. Ó. Ah, que maravilha. De acordo com as condições atmosféricas, a precipitação pode ocorrer de várias formas. Chuva, neve ou granizo. Né? Nas regiões de clima tropical, ocorrem 3 tipos de chuva: frontal, orográfica e convectiva, que é a chuva de verão. Beleza. A chuva demonstrada nessa figura aí é de qual tipo? Bom, já dá para ver que não é orográfica. Não tem nenhum relevo representado aí. Orográfica não é. Então você já pode cortar a letra B. Não é chuva orográfica. Tá? Dá para ver aí que não é chuva frontal. Porque se fosse chuva frontal, ele ia ter que representar uma massa fria e uma massa quente. As duas se encontrando e a massa fria forçando a quente para cima. Como ele está fazendo aqui, ó, uma setinha para cima, que é o ar quente subindo, e depois a precipitação voltando, tudo no mesmo local, só pode ser a chuva convectiva. Né? Aí teve algum aquecimento durante o dia, esse ar subiu,
resfriou, condensou, formou nuvem, voltou, choveu, tá? Então não pode ser frontal também, são as chuvas convectivas ou de verão. Ficamos então com as letras C e D. Vamos ver, letra C. Chuva convectiva. Atingindo altitudes elevadas, a temperatura aumenta e o vapor se condensa em gotículas que permanecem em suspensão. O ar fica mais denso, desce frio e seco para a superfície e inicia novamente o ciclo convectivo. Após a precipitação, o céu fica claro novamente. Será? Letra D. Chuva de verão ou convectiva. São causadas pela ascensão e pela descida lenta, subsidência do ar. O ar mais próximo da superfície terrestre se aquece e ascende, sobe na atmosfera. Ao atingir camadas mais frias da troposfera, o vapor d'água condensa, formam-se nuvens e chove. Geralmente são chuvas torrenciais de curta duração, acompanhadas por raios e trovões. Corretíssima, né? A letra C está errada, né, pessoal? Porque é o que ele fala. Atingindo altitudes elevadas, a temperatura aumenta. Não. Com altitudes elevadas, a temperatura diminui. Por isso, o vapor condensa e se formam as chuvas. Vou até tomar um gole de Toddy. Próximo. A respeito das chuvas de convecção ou convectivas, estão corretas as afirmativas abaixo, exceto qual? Então ele quer a falsa aqui. Letra A. São formadas a partir do encontro direto entre duas massas de ar, sendo uma fria e seca, outra quente e úmida. São formadas a partir da circulação do ar em um local, havendo um movimento ascendente do ar quente e descendente do ar frio. C. As chuvas de convecção também são chamadas de chuvas de verão. D. Nesse tipo de chuva, o ar quente sobe, leva consigo toda a umidade produzida na superfície, incluindo a evapotranspiração da vegetação, produzindo um ambiente propício para a formação de chuvas. Isso aí. E, na formação das chuvas convectivas, o ar frio desce, pois é mais denso que o ar quente. Tá certo também. Nas chuvas convectivas, o ar quente vai subir, ele vai resfriar, formar nuvem e tal. O ar quente sobe, automaticamente o ar que está lá em cima mais frio, ele vai descer, né? Então o que está errado aqui? Letra A, porque a letra A descreve a formação da chuva frontal. Encontro de duas massas de características diferentes, uma mais quente que a outra, vai fazer com que a que for mais fria, que é mais densa, passe por baixo da que é quente, forçando a massa quente para cima, e aí ela resfria, condensa e chove. Unicamp, uma questão de segunda fase, né? O mapa abaixo indica a ocorrência de queda de neve na América do Sul. Observe o mapa e responda às questões. Vamos lá. A. Que fatores climáticos determinam a distribuição geográfica da ocorrência de neve na América do Sul? Legal, então vamos ver o mapa. Aqui na parte escura do mapa é área de ocorrência de precipitação de neve. Legal. Que fatores geográficos, então, estão influenciando na ocorrência de neve na região sul? Ah, pessoal, só vai nevar onde for muito frio. Tá certo. Ah, e para ser frio tem que estar longe do Equador. A questão da latitude, né? É. Então, quanto mais longe do Equador você estiver, maior a tendência de ser frio, porque afinal recebe menos energia. Mas olha só, você pode botar que é isso que está influenciando aqui, somente isso? Não pode, porque você tem áreas escuras de neve, ó, sobre o Equador, em locais muito próximos do Equador, olha só. Então não é só a latitude que influencia aqui. Outra coisa que vai influenciar aqui é a altitude. Lembra que na América do Sul nós temos os Andes, a baita de uma cadeia de montanhas que faz a borda aqui, ó, de todo o oeste do continente. Então, mesmo em locais próximos do Equador, a altitude vai fazer com que a neve exista por lá. Tá? Então, que fatores climáticos determinam a distribuição geográfica da ocorrência na América do Sul? Primeiro, a latitude vai sempre influenciar, porém, não é só ela. Somado à latitude, você tem a questão da altitude. Então, você tem aqui dois fatores. Latitude, locais longe do Equador mais frio, e altitude, que vai fazer com que chova mesmo, com que neve, quer dizer, mesmo em locais próximos do Equador. Tá bom? B. Quais são as condições momentâneas de estado de tempo necessárias para a ocorrência de precipitação em forma de neve? Pessoal, precipitação, você tem que ter umidade no ar. Tem que ter umidade no ar, né? Essa umidade vai ser jogada para cima. Se junto com a umidade a temperatura estiver muito, muito baixa, a chance de ter neve é maior. Então, que condições você tem que ter? Você tem que ter um tempo úmido e muito, muito frio. Aí na formação das nuvens,
com essa temperatura muito baixa, a umidade, em vez de ser condensada para a água, vai ser direto sublimada de vapor d'água para cristais de neve. Tá bom? Eu estou achando que eu falei alguma besteira aqui, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Falei besteira. Sublimação é quando o sólido se transforma em gás. Na verdade, eu quero o contrário. Eu quero quando gás se transforma em solo. Em solo não, em sólido. Eu estou procurando direto aqui no Google, pessoal. Eu esqueci da palavra. Ah, não, é sublimação também, serve para os dois. Ah, então tá bom. Então tá certo, né? Quando o sólido, o vapor d'água vira direto sólido. Então é sublimação também, né? Então tá bom. Então, se tiver muito frio e ao mesmo tempo umidade, você pode ter então a formação da neve. Então essas são as condições necessárias, que aí com muito frio essa umidade vai passar direto do estado do vapor d'água para o estado sólido, formando os cristais de neve. Beleza? Maravilha então, pessoal. Essa foi a nossa aulinha sobre precipitações, tipos de precipitações e suas formações. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida me procurem no Moodle ou no WhatsApp e nos vemos. Tchau. Mouse